Olha ela aí. Olá! Tudo bom, querida? Tudo, e você? Tudo em paz. Bom te ver. Muito bom estar aqui, que honra! Na honra é minha. Eu Obrigada gostei pelo do convite, Serap aí atrás do cenário também. Tá muito legal. Olha aí. viu? É o meu humilde home office aqui. Ah, é? Mas olha, é uma humildade muito bonita, muito agradável. Ficou legal, né? Então, Curti também, tá bem minha ficou, cara aqui. ficou sim. E os meninos já estão dormindo? Graças a Deus já. Que horas você os põe na cama? Olha, a gente tenta seguir a rotina aqui de colocar no máximo 8 horas. Aham. Então, Vocês colocam, para dias atuais, vocês conseguem colocar num horário bem legal. a Eu gente. conseguia colocar a moçada às 9. Então, o ponto é assim, a gente fala que a gente precisa de horas úteis sem criança, sabe? É, Então, esse negócio de acordar e dormir com criança não dá, né? Tem que ter umas horinhas é, ali para pensar na legal, né? vida, né? Para Resolver poder as ser coisas. mãe, além de mãe, poder ser mulher, É, né? Ser um exatamente. indivíduo. Tão E importante, né? porque, do contrário, é uma absorção completamente doentia com o passar do tempo. A mulher vai até se esquecendo de como é ser mulher e as relações variadas, especialmente com o marido e com amigas e amigos, que são coisas importantíssimas. E cuidar também do que você gosta, né? É, com a gente mesma, né? Tem hora que eu só quero ficar sozinha É, também. Eu falo, gente, quero, é, né? o silêncio, né? O Silêncio, curtir o ócio. apaziguamento. É, e eu acho legal que você tenha essa percepção e essa decisão, porque não é muita gente no âmbito pastoral, na perspectiva feminina, tem pouca mulher de pastor sendo mulher e não sendo só mulher de pastor. E foi É, o que me chamou a atenção em você, é que eu vi que você também era mulher, você era mãe, você é mulher do Marcos, mas você é um indivíduo também, que tem seus sim. interesses. Uhum. E eu achei isso muito saudável. É por isso que eu quis conversar com você hoje aqui. Ai, E me diga obrigada. uma coisa, você consegue identificar que o que você traz hoje para a vida é de alguma forma algo que sempre esteve dentro de você e só se desenvolveu? Houve uma mudança radical em algum tempo? Não, eu acho que houve uma mudança radical. Eu acho que eu Aham, olho para trás assim, eu sou tão outra pessoa e cada aham, vez mais outras pessoas, sabe? Assim, eu acho que eu fui uma menina na infância, eu fui outra menina na adolescência, aham. conheceu o Marcos, eu fui uma menina que casou, Outra depois que menina decidiu na ter mãe, depois que adolescência. mudou de carreira. Eu acho, Foi, e eu vejo, acho que sabe, deu me uma vejo assim travadinha muita aí no transformação o seu, tempo todo. na sua internet. Não consigo E me. deu uma Foi? travadinha geral Travou? agora. Tá você frisada e eu não consigo ouvir nenhum som seu, mas vejo o seu frisamento. Um Travou para frisamento mim. bonito, belo. Vamos ver se você volta, né? Cadê você, Nath? Deixa eu ver aqui, ó. Entrou alguém aqui. Deixa eu ver o que é. Ah, não, aí não. Alguém escreveu aqui Pois é, não sei se foi só ele inacreditavelmente. que Caio, o caiu. que você Será? acha do jejum de Daniel? Pelo amor de Deus, eu estou Será que o povo conversando tá aqui me é sobre vendo?
o que não é jejum, é Mandem aí, comida, é gente. Vocês estão me vendo e não gosto, estão vendo o Caio? é Porque para som, mim a telinha do é Caio tá música, preta. é prazer, Talvez só ele. são outras alegrias. Ele tá Um ser aparecendo? mutante, que foi uma pessoa na infância, Não, eu não tô vendo o foi Caio. Eu outra não tô vendo o pessoa na Caio. Eu vou sair adolescência, e entrar de novo. Tá preto para mim, provavelmente ela peraí. ia dizer que foi uma outra pessoa na primeira juventude, aí ela saiu, ela volta, e dizer como ela cresceu, depois de casada também até o dia de hoje. Eu tenho certeza que era isso que ela iria me falar e vai me falar quando ela voltar. Cadê ela? Ela está aqui, você. Deixa eu te pegar aqui dentro. Fazer uma transmissão para a Nath, vamos ver. Ela vai já emergir. Aqui, oi. Voltei. Gente, para mim ficou preto, Voltou. você sumiu. Então foi Ah, problema é? meu, foi problema na minha internet aqui. Ficou preto, a É, bolinha rodando e você sumiu. eu vi você frisar. Aí eu continuei completando o que você provavelmente fosse dizer. Que na infância você foi uma menina, na adolescência foi outra, e você frisou. As coisas geralmente frisam na adolescência, deram uma frisada. Aí eu falei, aí ela certamente vai nos dizer que na primeira juventude ela foi outra pessoa e que ela continuou mudando e depois casou, e depois de casar, desde então ela já foi algumas pessoas no Sim, processo. sim. Exatamente isso. Eu tenho essa consciência, assim, de que. E é engraçado que o Marcos e o Ah, Jaziel falam uma coisa que eu não sei se é deles ou não, se eles ouviram, mas é muito realidade, assim, né? Que a mulher casa ah, achando que o homem vai mudar e o homem nunca muda. E o homem casa achando que a mulher nunca vai mudar e ela muda. ela Então, muda sempre. eu me identifico muito com isso, assim. Tô É, é. sempre mudando, aprendendo, enfim. Não tenho Aham, problema nenhum de voltar atrás, mudar de opinião. aham, que coisa boa. E eu acho que é assim também, não é? Não só os homens em geral não mudam nos seus vícios, em geral, e Uhum. eles querem que a mulher ature a continuidade dos seus vícios. E essa é uma das partes mais desagradáveis, porque a mulher é muito mais mutante. Quando ela é um ser de mais consciência e percepção, ela tem prazer nesse processo Sim. mutante. E os homens têm medo de mudança, em geral. E Uhum. eles querem impor os seus caprichos ou vícios, que o argumento é justamente esse: eu sempre fui assim. É. E a mulher, muitas vezes, diz, eu já fui assim, mas graças a Deus eu cresci. Você não quer me acompanhar no processo, não? E a maioria tem medo de prosseguir. É isso. A gente, às vezes, o Marcos às vezes fala que eu invento muita moda, né? Você está sempre inventando moda, Ah, você é inquieta, você, né, tem rodinha no pé, você é ligado no 220, mas não é. Eu acho que faz parte desse amadurecimento, né? De você ir se é, descobrindo e ter prazer em se descobrir, ter prazer, descobrir o que isso. gosta, né? O que faz Aham, bem, enfim, eu acho isso é. um mistério assim maravilhoso da vida, a gente poder ser várias pessoas diferentes, né? Não mudando a nossa essência e o que a gente É acredita, claro, é mas claro. né, de formas diferentes. E É, eu faço isso da minha vida mesmo, assim, né? Desde é. do que eu escolhi, né? A profissão que eu escolhi, a faculdade que eu fiz não tem mais a ver com o que eu trabalho hoje, e por aí Aham. vai, né? Você fez o quê na Eu fiz faculdade? geografia, sou geógrafa de Ah, formação, fiz o e hoje ED. você está em outra perspectiva. Sim, hoje eu trabalho no mercado financeiro, área comercial, Olha que legal. vendas e tal. Aham, Amo o que eu faço, assim. Descobri que eu aham. tenho essa veia comercial forte, gosto muito do que eu faço, do mercado que eu Que tô. legal. É. Aham. E você sabe, você me lembra muito uma netinha minha, que só tem 4 anos.
Ah, Mas é? eu acho que quando ela tiver a sua idade, ela vai ser muito parecida com você. Ah, depois eu quero ver a foto dela, então, pra ver se É, eu parece vou. comigo quando eu era criança. Da Giovana. Eu não sei se ela parece com você como quando você era criança, mas ela parece com você Comigo hoje. agora. É, se desse uma projetada, Sei. talvez nesses aplicativos, Uhum. ela fosse ficar muito parecida com você. Que legal. Mas olha só, sobre esse processo de mudança, eu também posso e devo te dizer que eu tive uma infância absolutamente diferente da minha adolescência. E eu tive uma primeira juventude que foi uma extensão da minha adolescência exacerbada, Uhum. sem limite algum. Aí É eu me mesmo? converti, sem limite algum. Aí eu me converti e vivi sem limite algum. Ou seja, eu me converti, aí eu comecei a jejuar, dia sim, dia não, e Uhum. jejuava 7 dias seguidos sem nada, absolutamente nada. Às vezes minha mãe insistia no quarto ou quinto dia para eu beber um golinhozinho de água ou de um caldo, só para dar paz a ela, porque ela não podia acreditar. E Uhum. eu jejuava, orava e pregava, pregava de dia e de noite, expulsava demônios, orava com os doentes, pregava nos campos, nas faculdades, e aí comecei a viajar, viajar, viajar e jejuando, jejuando, orando e pregando. E aí, de repente, depois de uns 15 anos vivendo assim, a vida deu uma outra virada. Aí a minha paixão pelos pobres e pelos oprimidos e pelos presos e pelos injustiçados, isso tudo tomou conta de mim com uma força e uma veemência enorme. E eu continuava pregando e me desenvolvi na pregação, na teologia, em todas essas áreas. Me interessei por psicologia, por antropologia, por filosofia. Eu fui embora. Depois por física, física quântica, e fui desenvolvendo os meus interesses de maneira variada. Aí tive um divórcio em 1998. Aí o divórcio foi uma coisa nacional, um escândalo nacional, Uma um exposição, escândalo né? religioso e um escândalo nacional. E aí misturou com o aspecto político do dossiê chamado Caimã, em 1999. Aí a minha vida foi num turbilhão, mudando, mudando, dentro de um tsunami. Aí, pois bem, eu saio do lado de lá, começo a tomar ar, aí encontrei a minha mulher, a Adriana. Aí falei, bom, aqui a gente vai pegar esse combo todo meu, que é imenso e horroroso, o combo dela, vamos misturar os combos, tentar fazer um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. Aí meu filho Lucas, em 2004, morre atropelado, com 22 anos, aí brrr, daquela virada, Desmoronou. desmoronou. Aí, pois bem, eu me lembro de uma senhora que faleceu há 15, 20 anos atrás, não, desculpa, 15, 20 dias atrás, muito linda ela, que gostava muito de mim. E um dia eu estava lá na casa do genro dela, da filha, e ela sempre vinha conversar comigo, uma senhora linda, sempre foi. Eu a conheci, ela devia ter uns 50 anos, eu tinha uns 20, e ela era uma mulher lindíssima, e ela foi até o fim da vida muito bela. E aí ela veio conversar nesse dia e falou para todo mundo, por isso que eu gosto do reverendo Caio, porque ele não tem medo de viver a vida, muitas vidas. E eu, naquela minha inocência um tanto arrogante, de uns 45 anos de idade, que carregava uns 350 anos de história Uhum. comprimida em mim, do mundo inteiro, de gente para todo lado, de todas as circunstâncias. Para mim, 45 anos parecia 43, que era uma idiotice comparado com quem eu era e carregava.
Aí ela me falou isso na presença de todos, inclusive dos meus filhos e da minha ex-esposa, e eu falei, olha, antes de morrer eu ainda gostaria de viver pelo menos mais umas 4 vidas. Aí ela disse, que coisa boa, eu não tinha a menor ideia, Nath, o que implica você viver outras vidas. Você pode sofrer muitas alterações na mesma vida, e isso é bom e saudável e necessário. Agora, quando você faz rupturas e parte zeradamente para viver outras vidas, como foi meu caso, eu era pastor presbiteriano, eu cortei. Eu era líder evangélico de milhões de pessoas, eu cortei. Eu tinha um relacionamento no mundo inteiro com as principais organizações, eu cortei tudo. Eu fui cortando, eu me divorciei. Aí começou uma outra vida totalmente diferente. O modo como as pessoas me olhavam era outra. E eu vivi, de lá para cá, umas 4 vidas. E eu acho que está mais do que bom. Eu estou tão feliz com a minha vida mutantemente contínua, que é essa que eu venho vivendo nos últimos 20 anos. O que Muda, você muda, aprendeu, muda. Caio, nesse processo? Você acha que você conseguiu ser feliz em todas elas? Não, eu fui muito infeliz. Eu fui muito feliz na minha infância, fui muito infeliz na minha juventude, primeiro e adolescência, primeira juventude, com um desejo ardente de morrer o tempo todo. Depois eu me converti e fui profundamente feliz na paixão pelo Evangelho, aquela alegria. E eu fui um pai, sou um pai felicíssimo. Eu, desde 7 anos de idade, que eu quero ser pai. Meu pai me deu uma casinha dessas casinhas de compensado que ele fez num sábado e me chamou, ela estava toda pintadinha, ele me apontou a porta, falou, entre ali, ame uma mulher e tenha filhos. Nossa, que lindo. E aí eu entrei na casa, eu falei, meu Deus, eu vou amar uma mulher e eu vou ter filhos, muitos filhos, com 7 anos. As mulheres foram chegando, eu sempre fui muito dado no relacionamento, sempre foi uma coisa muito natural e com muita diversidade no processo. Até que eu me casei muito jovem, achando que eu já era velho e que eu já tinha tido todas as experiências possíveis e necessárias. E eu vivi durante 25 anos uma vida extremamente feliz na pacificação daquele casamento que era uma grande amizade, sempre foi uma amizade. E os filhos, meus filhos são maravilhosos. Eu tive muita e tenho muita alegria com quem eles são. Com quem eles são. E eles são perfeitos? Não, eles são maravilhosamente imperfeitos. E eu os amo e os aproveito. E depois eu acrescentei mais os filhos da minha mulher, que também são maravilhosamente imperfeitos, e eu os amo. E eles ficaram amigos e eles me provocam, me enriquecem. Mas eu fui muito feliz nos primeiros 25 anos. Aí eu vivi um tempo de inferno. Inferno, inferno, inferno. Que foi quando eu me separei, achando que eu estava apaixonado por uma outra pessoa, e eu não estava. Eu estava era tomado do que Paulo chama de paixão carnal. Extrema, excessiva, enlouquecida, devoradora. Que todos nós estamos sujeitos, né? Que é importante dizer Qualquer isso. pessoa está. O tempo E todo, é casado, não casado. fácil de acontecer. Sim. Se você não tiver muita lucidez, no meu caso, durante 25 anos eu tinha todos os assédios, mas eu estava blindado pela minha felicidade conjugal. Embora a relação, pela minha felicidade familiar, embora a minha relação conjugal fosse apenas fraterna.
não fosse o que uma relação conjugal pode ser. E eu sempre soube o que ela podia ser. Então, tinha uma pequena defasagem, mas que era completada pela imensa amizade que havia entre nós e pelo conjunto familiar que era muito feliz. Sim. Mas quando surgiu, quando eclodiu, quando eu abri dentro de mim o espaço, eu me lembro o dia e a hora. O dia e a hora em que eu abri esse espaço dentro de mim, aí pronto. Não precisa vir de fora, vem sempre de dentro. Você decide que você se abriu. E aí os outros sentem o cheiro disso. O homem sente o cheiro na mulher, a mulher sente e percebe o homem que está aberto. E aí foi só uma questão de acoplagem. Foi o SpaceX chegando e acoplando, e aí começou uma calamidade, Nath, um horror dentro de mim, uma vontade de morrer, parecia que uma catedral de vidro celestial tinha se quebrado, ou de cristal, e aquilo estava me furando, caindo em cima de mim. Nossa, uma Caio, que angústia, uma difícil. vontade de morrer, horrorosa, horrorosa. E aquela coisa me perturbando, e eu experimentei síndrome do pânico, das mais violentas, uma sensação de que estavam me dando um mata-leão e me enforcando. E eu não tinha ar, era uma coisa que eu pedia socorro e aquilo me matando, me matando. Se eu fosse um pouquinho mais pentecostal, eu iria dizer que tinha sido um demônio esgravateador. Eu vou te dizer, era uma coisa horrorosa. Uma possessão, né? Era uma sujeição demoníaca. E eu segurei ali na base do me ajuda Jesus, e aquela coisa me matando, me afundando. E aí eu rompi essa primeira barreira, mas a culpa foi me esmagando e eu tive que chegar e tomar providência de resolver a questão. No processo, a minha ex-esposa foi muito sincera comigo, falou dela própria, e aí eu peguei e falei, olha, você não está sozinha nessas tentações. Eu estou mais do que tentado, eu já dei um passo para além da materialização. E aí começou um outro inferno, porque até então o diálogo estava extremamente saudável, desse ponto em diante virou Babel de loucura e de dor dela natural, aí foi desmanchando tudo, quebrando a Vinde, quebrando a fábrica de esperança, milhares de pessoas na fábrica, crianças, projetos, isso, aquilo, foi um desastre infernoso. Aí eu vi que eu não ia conseguir ficar com a outra pessoa, aí comecei a tentar terminar, mas para ela era uma dor insuportável. Ela começou a tentar se matar e eu tentando impedir. Foi uma coisa indescritível, Nath. Foi o inferno. E aí, mesmo imaginar. Depois de eu encontrar a minha mulher, que foi aquele respiro de alegria e de prazer, dizendo, meu Deus, eu estou no inferno, mas eu fui visitado pela graça no inferno. Porque eu não conseguia ainda estar livre do resto, que me acompanhava me maltratando, mas ela me pegou pela mão e disse, vem comigo. E ela atravessou o inferno inteiro comigo. Não quis saber de nada, do quanto eu ainda sofria, do quanto eu ainda tinha âncoras em mim, do quão ainda necessitado de dar explicações no outro relacionamento eu estava, e ela achava que era justo que eu desse. Meu Deus, só uma mulher da estatura dela poderia ter me pegado naquela circunstância e me tirou pela mão. Foi puxando. Até que meu filho morreu, e a morte do meu filho botou um epitáfio naquelas coisas todas. Parecia que ele tinha morrido me dizendo, pai, você está livre para prosseguir daqui em diante sem nada.
Que Ele difícil, hein? botou um epitáfio e eu peguei e falei, bom, vamos para Brasília. Eu tinha convites para ir para vários lugares do mundo e do Brasil. Mas eu decidi vir para cá porque eu conhecia bem, não a Brasília política, mas essa Brasília do Lago Sul, do Lago Norte, do Jardim Botânico, que parece os Estados Unidos. É Você linda, vive Brasília é aqui, linda. A gente quase foi morar aí quando a gente maravilhoso. casou. É maravilhoso. Onde eu moro, no Lago Norte, já no fim da bota, é extraordinário. Você É tem lindo. água para um lado, para o outro, pássaros. E a gente veio para cá e começamos a respirar. E faz 15 anos que a gente mora, literalmente, e vive no espírito de um paraíso. Eu e a minha mulher. E estamos envelhecendo com muita alegria, Que com muita bom. pacificação, com muita presença da alegria de Deus nas nossas vidas, com os nossos filhos, com os nossos netos e com essa liberdade total de ser. Porque eu sou um cara que, pela graça de Deus, alcancei o que eu sempre quis: liberdade mesmo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei escravizar por nenhuma delas. Então, eu vivo nessa liberdade de consciência. E o limite é o meu amor ao próximo e é a minha consciência do Evangelho. Quanto ao mais, eu falo com quem eu quero, eu não tenho limites quanto a me sentir proibido em nada. Tudo que você me vir fazendo é o que me dá paz de consciência realizar. Eu não estou em conflito nenhum com ninguém, nem com coisa alguma. Não estou dando explicação em nenhuma direção, Isso é mas a maravilhoso, minha né? consciência. Isso é maravilhoso. É uma coisa que eu acho que só a maturidade traz, né? A vivência, a maturidade, as histórias que a gente tem para contar, a gente parece que nasce aprisionado e vai se libertando ao longo da vida, né? É o Em todos os cordão sentidos, umbilical, né? né? É muito mais longo do que a gente imagina. Sim. Ele não é cortado, o cortado lá é só o simbólico, porque a gente vai cortar muitos cordões umbilicais no curso da existência. Muita. Com a visão que a gente tem de tudo, né? De quem Deus é, de quem a gente é, de vocação. Eu acho que tanta coisa envolve isso, né? E cresce, né? E cresce muito. E aí a arte da conjugalidade é crescerem juntos. Cada um na sua direção, mas mantendo o nível de consciência. Sim. Para não ficar um abisbamento e nem um desnivelamento. Então a gente nem pode abismar e nem desnivelar. Você tem que ir crescendo juntos, cada um na sua direção, para ter sempre aquele diálogo de comunhão. Esse espaço do outro, né? Para mim isso é tão importante e isso é muito interessante, assim, nosso relacionamento aqui, a gente tem muita liberdade, eu e o Marcos, né? A gente conseguiu, acho que, pela graça de Deus mesmo, construir uma coisa de espaço, né, de respeitar o espaço do outro, nos mínimos detalhes do dia a dia, né? Desde privacidade, que há quem diga que no casamento não existe privacidade, que, né, são um só. Que é isso? Não somos um só, mas gostamos bastante de ter o nosso espaço, nosso tempo, nossa individualidade, nossa privacidade, né? E até nas grandes coisas também, né? O Marcos é o meu maior incentivador, ele acredita, eu falo que ele acredita mais em mim do que eu mesma, né? Então, eu acho que a gente, né, precisa valorizar isso. As mulheres estão
esse momento de florescer, de ir atrás dos seus sonhos, de conquistar o espaço, né? E às vezes os homens ficam acuados com isso e não sabem mesmo como lidar, né? E eu vejo que a gente tem conseguido lidar bem com isso, assim. Ele é um cara que gosta de me ver crescer e faz o que puder para que isso aconteça, sabe? E eu acho que essa troca é muito bacana, né? Para o casamento, para a gente individualmente. Eu acho que isso é tão necessário, né? Mas eu recebo muitos relatos de mulheres, né? Por causa do Instagram, das coisas que eu escrevo, do que eu posto. Muitas mulheres realmente, sim, oprimidas dentro de casa, né? Com homens que não valorizam, não acreditam, não incentivam. Muito relatos do tipo, meu marido não deixa eu trabalhar fora. E são coisas tão pequenas, né? Assim, tão já superadas, eu acho. Mas a gente tem essa questão e eu queria até aproveitar, né, esse papo, essa oportunidade de estar aqui com você, que você é tão admirado aqui em casa, no nosso meio. Puxa, obrigado. A gente é tão seu fã, eu sou tão sua fã também. Queria te ouvir a sua opinião sobre isso, assim, sobre feminismo e cristianismo, sobre criação, sobre argumentos que são usados, né, dentro da nossa fé para legitimar tanta coisa ruim como violência contra a mulher, machismo e tantas outras coisas. Queria ouvir um pouquinho sobre o que você acha desse patriarcado, até que ponto isso é pecado, não é pecado, existe, não existe? Eu vejo esse patriarcalismo se dissolver em Jesus, acabar em Jesus. Porque Jesus, para mim, é a palavra de Deus, é o verbo encarnado, é o logos, é a palavra. A palavra não é um livro, a palavra é uma pessoa, é Jesus. As narrativas sobre Jesus é que estão dentro de um livro, por acaso, mas podiam estar fora. Durante muitos anos estiveram fora, sem que a organização fosse essa, de botar aqueles livros ali, nem fazer um livro. Os apóstolos todos viveram sem nenhum livro cristão, sem nenhum evangelho. A primeira carta, o primeiro texto cristão escrito foi a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Os evangelhos vieram bem depois. No entanto, sem texto, Jesus estava ali como uma narrativa coerente que os que tinham vivido com ele traziam. E sobre o ensino dele e a palavra dele. Então, eu filtro tudo, eu filtro o Velho Testamento em Jesus, o que é como Jesus foi, ensinou e gestuou, para mim, fica. O que não é assim, não fica. Entrou em estado de obsolescência, perdeu seu significado. E o patriarcado é uma dessas coisas. E também do Novo Testamento. Porque Paulo, por exemplo, não era um cara patriarcalista, ele não era nem casado, ele era celibatário. E, por outro lado, ele tem uma fala em alguns aspectos muito machista. Não permito que a mulher fale. Muito difícil. Não permito, fique calada na igreja. Ou então tem mulheres sede submissas aos seus maridos, o que é um reforço ao patriarcalismo total. E a morte da liberdade de expressão feminina. Mas ele está ali fazendo uma gestão desgraçada, porque ele mesmo sabe, como ele diz aos Colossenses, que em Cristo não há diferenciação entre homem e mulher. Entre escravo e liberto, entre judeu e grego, entre etnias, não tem mais supremacismo de ninguém. E todo muro de separação, seja um muro entre homem e mulher, entre etnias, entre grupos religiosos, foi tudo derrubado na cruz, onde ele atrai todos a si mesmo. Aí você olha para o modo de Jesus tratar as mulheres,
E é um modo totalmente não patriarcal. É um modo igualitário. E ele se deixa servir pelas mulheres. As mulheres viajam com ele, como diz Lucas 8. Mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres que obtiveram a permissão dos seus maridos de viajarem com ele. E algumas entraram no meio do caminho, mas ao todo foram 3 anos e meio. Algumas pessoas mais, outras menos, mas não havia só homem. Aí você vê o modo como Jesus trata as mulheres, o privilégio que ele dá às mulheres no ministério dele. Ele gosta da companhia de Marta, de Maria, ele gosta de ficar na casa delas. Ele fica impressionado com uma samaritana pegando água ao meio-dia. Ele mesmo está com sede, puxa um assunto com ela. A coisa se desenvolve numa conversa e ele acaba passando 2 dias na casa dela. Indo para a casa dela e ficando lá 2 dias, e os discípulos sem entender nada e ele sem explicar coisa alguma. O gesto dele de dizer a João que a mãe dele agora era Maria, e dizer a Maria que João agora era filho dela, ele na cruz morrendo. Mulher, eis aí teu filho. Ele diz para João, eis aí a tua mãe. Isso é uma quebra de paradigmas extraordinária, especialmente porque Maria tinha uma quantidade enorme de filhos. Judas, Simão, Tiago, Jesus, que agora estava na cruz, fora as meninas todas. E a mesma coisa, aí João a leva para casa. E ela vai, no fim de tudo, morar com ele em Mileto, lá em Éfeso, do outro lado do oceano, faz uma viagem imensa. Então, o modo como você vê Jesus tratando as pessoas, e ele é a palavra de Deus, ele é o que me guia, não é o que Paulo diz, mulheres caladas, é o que Jesus diz, não calem a boca das mulheres. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Vai todo mundo embora, fica só Jesus e a mulher. E para mim, essa é a palavra de Deus, é Jesus e a mulher. Sem homens mais. É a relação da mulher com Jesus, sem pedras, sem acusações, sem dedo em riste. E, sobretudo, você vê que quando ele ressuscita de entre os mortos, a primeira testemunha que ele incumbe de ir por aí, anunciando o novo mundo, anunciando a nova vida, anunciando a nova possibilidade de existência, anunciando a ressurreição como existencialidade, é uma mulher. É uma mulher. É a Maria Madalena, que tinha sido, nos padrões de hoje, teria sido diagnosticada com um princípio de esquizofrenia ou com algum processo dissociativo, porque Jesus tinha expulsado dela 7 demônios. E ele não escolhe nenhuma testemunha marqueteiramente melhor. É essa mesmo. Essa que era sincera até o fim e que não teve medo de nada. Então, o paradigma disso tudo no Evangelho muda completamente. E aí Paulo tem que se converter a Jesus, tanto quanto Moisés, Davi e os profetas todos têm que passar por esse filtro de Jesus. E essa essência é que a gente tem que chamar eu. É o que passa, por isso é filtrado. Cada um tem que chamar o seu próprio eu, a sua própria identidade para dentro dessa filtragem. Então a minha referência não é Pedro, não é Paulo, não é Moisés, não é Davi, não é Isaías, é Jesus. E o que deles todos, atravessado por Jesus, encontra coerência de essência, fica. E é por isso que eu guio a minha vida. E nesse ambiente não tem patriarcalismo e nem tem feminismo. Tem homem e tem mulher. Tem homem amando mulher, como é o mandamento, maridos amai
as vossas mulheres como eu amei, como eu me dei, como eu me entreguei, como eu me sacrifiquei, como eu, enfim, fui marido até a morte, morte de cruz. Esse é o amor de homem por mulher, se entrega assim, estimula, põe para cima, como você está recebendo do seu marido, graças a Deus, e ele vai crescer cada vez mais nisso. Ao mesmo tempo, a mulher não precisa ser submissa, ela só precisa ter o bom senso da alegria. Como eu vejo com a minha mulher não tem nenhum mandamento. Eu nunca dei nenhum mandamento, ela nunca me viu dizer, mas isso aqui é coisa de homem, não tem isso. É o melhor argumento, é a melhor lógica, é o melhor pensamento, é privilegiado. É o campeão da casa, é o melhor pensamento. O que prevalece não é o homem nem a mulher, é a sabedoria. É a sabedoria que nos orienta no Evangelho. Então, às vezes um está menos consciente do que o outro, mas quando ambos checam aquilo com o Evangelho, quem estava menos consciente se curva, Sim. Tanto faz quem seja, porque o que importa é harmonizar a vida, não na anulação do outro, mas uma harmonização onde cada um seja cada um e todos façam essa convergência pacificadora e pacificada, onde a individuação de cada um acontece, sem que haja opressão. E para mim isso não é utopia. Isso, onde há amor, e amor é isso que você descreveu, que o Marcos faz, que ele quer te botar para cima, que ele gosta de ver você feliz no que você está fazendo. Eu fiquei aqui todo felizão por você e por ele, por isso acontecer, e vocês vão crescer e se desenvolver nisso muito mais, né? Mas eu acho o feminismo uma reação a esse patriarcalismo machista, chauvinista, milenar, que mais ou menos já com a Eleanor Roosevelt nos Estados Unidos, o grito já estava ganhando oficialização de rebelião contra o paradigma machista. Ela era mulher do presidente da República, teve um caso com a melhor amiga, e o marido teve paciência de esperar as coisas se solucionarem. Aí dela a gente já entra nos anos 50, com Simone de Beauvoir e com algumas outras mulheres reagindo àquele machismo, e no caso dela, fortalecida pelo marido Jean-Paul Sartre, que não era nada mais, nada menos do que Jean-Paul Sartre, dando força. Aí você vê, no início dos anos 60, todo o movimento musical e os hippies, antes os beatniks, depois vieram os hippies no fim dos anos 60, aquele movimento inteiro já era um movimento de liberdade e igualdade. Nesses processos revolucionários, sempre existem excessos. Quem está se libertando está dando o grito da opressão. E aí, para quem não está nessa de oprimir, parece às vezes excessivo. Mas para a pessoa que está saindo, é absolutamente necessário, é catártico dar aquele grito. É um grito que eu venho ouvindo desde os anos 50, 60. Nos anos 60 eu já acompanhava bem, nos anos 70 eu estava de olho arregalado em cima, no protagonismo do processo. Nos anos 80 foi um tempo muito interessante, nos anos 80, de democracia no Brasil, de diminuição do machismo, de enfrentamento do machismo. Nos anos 90, a meu ver, foram anos muito mais iluminados no Brasil a esse respeito do que hoje em dia. Mas aí a gente começou a piorar depois do governo do PT,
que foi um governo, do ponto de vista feminino, libertário, um grito libertário para para gênero, para mulher, para o espaço, para isso tudo. O grito, do ponto de vista do reforçamento identitário das pessoas, foi muito bom. O problema é que logo depois veio a denúncia de corrupção naquela proporção horrorosa em que aconteceu. Aí o que houve? Aí o pêndulo foi para a extrema-direita e aí voltou de lá com Bolsonaro e companhia pendurada. E a gente está vivendo o pior dos mundos. Que daqui a 4 anos vou fazer 70 anos, nunca vi acontecer. Nada tão ruim, um retrocesso tão grande, parece que a gente foi para antes dos anos 40. Porque nos anos 50 você tinha o machismo presente, mas não com a agressividade passional e até com a perspectiva da violência, e o feminicídio nem de longe tinha qualquer característica do que a gente tem hoje. Quando havia um crime assim, era um aqui, outro ali, virava novela. Mas hoje em dia não dá nem para ser historiado, porque é uma coisa de um peso extraordinário. Né? Então, querido, eu tinha 1 trilhão de coisas para falar sobre isso, mas eu acho que eu disse o bastante para você se situar a respeito do que eu penso sobre isso tudo. Para mim, em Cristo, esse assunto morreu. Não tem machista, não tem feminista, não tem homem nem mulher. Tem que ter gente com liberdade de ser. Porque foi isso que o Evangelho veio fazer. A mulher ser plena em Cristo e o homem ser pleno em Cristo. E não tem por que eles competirem entre si, nem perguntar quem chegou primeiro. Como Paulo diz em 1 Coríntios 11, porque ele diz, pois a mulher foi tirada da costela do homem, e todavia o homem nasce de mulher, para que haja interdependência. Esse é um princípio absoluto. É um princípio absoluto, do ponto de vista arquetípico. A mulher foi tirada do homem, mas o homem nasce da mulher para que haja interdependência. Se a gente entendesse esse absoluto, a gente já estava livre de toda essa bobagem e dessas discussões que já tinham que ter morrido há milênios. Exato. Em Jesus, então, nem se pensa. Outra coisa, Jesus é aquele que diz, quando perguntaram, disseram, olha, tua mãe está aí fora dando uma ordem para você ir lá, e ele sabia qual era o processo. Lá de Marcos 3, Maria e os irmãos dele tinham saído para prendê-lo, porque disseram, ele está louco, e foram prendê-lo. Aí Jesus sabia qual era a deles. Chegaram lá fora e mandaram um recado, antes para ele vir aqui, que a mãe e os irmãos estão aqui. Aí Jesus falou, quem? Eles disseram, tua mãe e teus irmãos. Jesus olhou em volta para cada pessoa e falou, aqui estão a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, estão todos aqui. Isso quebra esses paradigmas do DNA e de todos esses absolutismos da época das cavernas, da evolução. Isso tem uma história por trás disso, mas essa história está esgotada, passou, acabou. Nós estamos em outro tempo, em outra era, em outro mundo. Sim. E foi Jesus quem nos introduziu a isso mais do que ninguém. Isso é muito lindo, né? Isso é uma coisa que no começo, né, quando eu comecei isso começou a vibrar no meu coração, né, sobre mulheres, essa paixão de entender e apoiar, empoderar e discutir dentro da cosmovisão cristã como que a gente poderia trazer esse assunto para a pauta e tal.
E daí tem um livro que eu li que é O que Deus diz sobre as mulheres, que a autora é uma americana, ela começa o livro falando assim, olha, eu sou super bibliocêntrica, eu acredito na Bíblia de cabo a rabo, a Bíblia é minha regra de conduta e fé, mas tem uma coisa que me incomoda, que eu acho a criação um pouco machista. Essa história da gente na mulher ter vindo do homem, né, ter sido feita da costela do Adão e ter sido feita depois, é uma coisa que sempre me incomodou. E daí ela vai dizendo que ela foi buscando em Deus essa, né, resposta para essa questão dela, como uma cristã feminista. E ela fala, aí eu entendi, e eu sosseguei quando eu entendi, que na verdade a mulher é o ápice da criação. Né? A criação da mulher é Deus saindo do ainda não tá bom, né? Não é bom que o homem esteja só para é muito bom. Né? E viu que era muito bom. E só ficou muito bom depois que ele criou a mulher. Mas e aí, claro. Né? E aí ela dá essa conotação. Se fosse diferente, né? Tinha alguma coisa errada com Deus, viu? Mas olha só, sobre isso aí, que eu acho lindo, acho extraordinário, é que é proposital que Deus cria o homem primeiro. Não é assim, Deus não fica esperando para dizer o que eu posso fazer para melhorar. Ele só espera o cara não suportar a solidão. Ele não aguenta. E é uma coisa interessante que nem Deus quis ocupar aquele espaço. O espaço da mulher na vida, nem Deus quis ocupar. Porque a gente imagina sempre Deus ocupando tudo em todos. Sendo você tem Deus, não tem mais vazio, não tem mais isso. Não. Ele deixa esse espaço que ele não quer ocupar, que só o outro, o companheiro, a companheira, o parceiro pode ocupar, aquele que chega como o amor da gente. Só ele ou ela podem ocupar. E aí o cara entra em angústia, em vazio. E aí ele está numa infelicidade total. E aí brota do inconsciente dele. A mulher é projeção maravilhosa, porque o homem é colocado em estado de sono. É claro que isso tudo é uma linguagem mítica, arquetípica, para nos ajudar a entender a psicologia disso tudo. E aí, ele, em estado de sono, do inconsciente dele, brota essa projeção de realização absoluta, que é só como ele consegue ser ele, é só como ele consegue ser pleno. E aí vem Gênesis, capítulo 5, verso 1, que diz, e criou Deus o homem e a mulher, e o chamou pelo nome de Adão. Ou seja, tanto fazia, quem era quem, eles eram um. E se não fossem um, não seriam ninguém jamais. Então, essa história do Gênesis, para mim, ela é de uma riqueza psicológica e arquetípica extraordinária. A gente ficaria dias falando dessa arquetipia e do que ela propõe e como ela é coerente com a natureza das coisas. Cada vez mais coerente com a natureza das coisas, arquetipicamente cada vez mais plena, mais profunda, mais maravilhosa, mais sublime. Então, só não admite que a mulher chega como esplendor dessa criação um cara absolutamente tosco. Porque qualquer um que esteja vendo você e vendo a mim, vai logo dizer que o melhor da criação está em ti, não em mim, minha filha. Com certeza absoluta. Ai. É muito bom. Muito bom. Quando a gente está livre para
para viver a vida com amor no Senhor e tendo no Evangelho a nossa paz e em Jesus a nossa palavra, a palavra da vida, a palavra da liberdade, a palavra da graça, a palavra da justiça relacional. E é maravilhoso. Cada dia que passa eu fico mais enternecido, mais apaixonado pelo Evangelho, como nele você tem todas as respostas para tudo. Como diz Paulo, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém. E eu vejo você e o Marcos praticando isso com uma vontade sincera de experimentarem a saúde de tudo isso no Evangelho e transferirem isso como um valor para os filhos de vocês. E ele me contou uma historinha a teu respeito, assim, muito incriminadora, numa live que eu fiz com ele semana passada, sobre hermenêutica que ele e a Bíblia. Você vê a diferença entre uma conversa entre homens. A gente falou sobre hermenêutica e a Bíblia. E com você aqui, a gente falou sobre o livro da vida. É outra história. É outra história. É outra história. Aí ele chegou e me falou, eu falei quem eu tinha percebido que você era, como hoje eu falei aqui no Papo de Graça também, e convidando o pessoal para dar uma chegadinha aqui com a gente. E aí ele falou uma coisa para mim, né? Agora, com o término da pandemia em relação à proibição de reunir, talvez a gente volte a se reunir com distanciamento social. Aí ela virou para mim e falou, poxa, tá tão bom assim, amor, tem certeza que precisa? Aí eu falei, isso é igualzinho a minha mulher, a Adriana. Pela Adriana, nós cumpriríamos as narrativas do Novo Testamento, assim, no primeiro domingo do mês, quando se reúnem para isso, uma vez por mês para a Adriana estava ótimo. Olha, de fato, assim, eu não sou uma esposa de pastor que cabe no estereótipo da esposa de pastor, sabe? Ele falou pra mim isso, assim, ele falou, amor, não torce pra ter a segunda onda, por favor, porque é pecado se fizer isso. Mas se começar a voltar, pode ser que a gente olha volte, que a segunda onda tá voltando, hein? Ele tá querendo voltar, mas aí agora tá com essa discussão da segunda onda. Ele falou, então, se isso começar a ficar muito forte, a gente não vai voltar, né? E daí eu fiquei quieta, ele falou, não torce pra aumentar. Eu falei, não vou fazer isso, porque, né, tem muita gente morrendo, não posso fazer isso. Mas, claro, de fato, assim, isso é muito interessante. Quando a gente começou a namorar, eu estava na faculdade, ele não era ordenado, mas ele já era formado, já tinha o ministério dele. E eu nunca escondi dele as minhas ambições pessoais, assim, né? Que sempre falei que queria casar e ter filho, mas trabalhava, né? Já trabalhava, já queria ter minha vida, não conseguia muito enxergar esse negócio, eu vou abrir mão de tudo para segui-lo, aonde ele for. E aí a gente tinha conversas muito duras em relação a isso, né? A gente chegou até a terminar uma época porque ele disse que não ia morar no Rio. E eu falei, tudo bem, se você não vai morar no Rio, eu também não vou morar em São Paulo, então a gente termina por aqui e acabou. E depois a gente conversou e acabou voltando, né? Mas e aí um dia eu falei isso pra ele, eu falei, você não tem medo de dar errado? Porque... Parece que vai cair, aí se cair, 6 segundos a gente volta. Tá. Oi. Voltamos. E a moçada está com a gente de volta e você estava dizendo que ele estava querendo ir para o Rio, você disse, então tá bem, pode ir, vou ficar por aqui. O contrário, né? Eu sou carioca e daí eu pensava... você que queria ir para o Rio? Eu estava no Rio, a gente namorava à distância. E a conversa era o que a gente vai fazer quando casar, né? Se a gente casar, onde a gente vai morar. E daí eu falei, olha, eu não vou para São Paulo, eu odeio São Paulo, se você quiser casar comigo, você tem que vir morar no Rio. Não, eu não vou no Rio, meu ministério é em São Paulo. A gente não chegava num acordo e a gente terminou.
E aí, quando a gente decidiu voltar, e eu tomei a decisão de que eu largaria tudo lá para vir para São Paulo, eu falei, olha, você não tem medo? Porque assim, o chamado é seu, né? Você é o pastor, você tem a vocação, eu quero ser profissional, quero ter minha vida, poder, né, trabalhar, fazer minhas coisas. Eu não vejo muito assim, indo atrás de onde você for, né? Porque tem essas coisas, né, gente? Pastor, daqui a pouco tem chamado, vai para África, vai para o céu. Eu tinha pavor disso. E ele falou, eu tinha medo, né, de dar. Eu falei, você não tem medo de dar errado? Porque eu, né, quero minha vidinha aqui. E ele falou assim, eu não tô procurando uma companheira de ministério, uma pessoa, né, uma seminarista que vai trabalhar comigo. Eu tô procurando uma esposa. Eu quero me casar com uma mulher. E ele sempre gostou do fato de eu ter a minha vida, né? É óbvio, né? A gente tenta sempre trabalhar na igreja, né? Ajudar, fazer o que pode, ser presente, apoiar. Mas eu sempre tive medo desse papel, sabe? Do papel, do lugar que ocupa a mulher do pastor. E eu nunca quis me colocar nesse lugar, e eu fujo desse lugar. Então, é engraçado porque acaba sendo alvo. Eu sempre fui muito criticada por isso, né? Ela não se envolve nas coisas, ela não tá aqui, ela não, sabe, não participa e tal. E pro Marcos isso nunca foi um problema. Todas as vezes que a gente teve alguma situação embaraçosa desse tipo, né, de igrejas por onde a gente passou, ter esse tipo de fala e tudo mais, ele sempre defendeu e a gente sempre conversou, né, de porta fechada. E, amor, é um problema para você? O fato de eu não tá lá o tempo todo e não é um problema para mim, tô bem. Então eu acho que não é uma rebeldia da minha parte, né? É uma coisa minha, que eu sempre fui e que a gente construiu e topou ser assim. Então ele me aceitou do jeito que eu sou, eu aceitei do jeito que ele é. Tudo é muito, sabe, muito combinado, muito transparente. E eu acho que isso não tem muito segredo, né? Essa é o jeito mesmo de fazer as coisas, né? Respeitar o espaço do outro, quem o outro é. E dessa forma você vai sempre tirar o melhor da pessoa. Você morava onde no Rio? Você é de onde no Rio? Da Zona Norte, na Vila da Penha. Vila da Penha. Cresci na Igreja Batista. Eu morei a minha vida quase toda no Rio. Você se congregava? Sim, minha mãe se converteu na Igreja Batista e eu cresci na Igreja Batista. Interessante. Eu sou amazonense, morei 10 anos iniciais da vida no Amazonas. Depois, no golpe militar, a gente foi para o Rio. Aí eu morei em Copacabana, depois fomos para Niterói. Aí retornamos para Manaus. Meu pai quis retornar, foi uma coisa muito dramática. Eu não gostei nada, foi perturbador para a minha existência e gerou crises violentas dentro de mim, mas eu fui. E em Manaus eu me vinguei dele, do ministério dele, do jeito mais escandaloso possível, que a cidade inteira ficava chocada comigo. Dizendo, meu Deus, o pai dele é conhecido, e antes era um advogado industrial, hoje é um pastor dedicado, apaixonado pelos pobres, e o filho está aí na página policial, batendo em gente o tempo todo, é uma coisa escandalosa, anda de cueca na rua, e eu ia de cuequinha zazá, subia Manaus inteira ali, em 1970, não era hoje, era no tempo dois, no meio da ditadura, maior loucura. E depois voltei para o Rio para morar lá com um amigo meu e com os Grace para fazer jiu-jitsu. Depois tive que retornar para Manaus porque fiz tanta maluquice no Rio que eu estava na iminência de ser preso. Alguns amigos meus foram para Ilha Grande, eu escapei, voltei para Manaus e me converti. Aí fiquei em Manaus mais ou menos, eu fiquei de 1973 a 1980, até o final de 80. Fiquei mais 7 anos em Manaus como pastor, junto com meu pai. Aconteceu uma revolução do Evangelho.
ali que acabou tendo implicações no resto do país. E tanto é que em 80, fim de 80, eu tive que mudar para o Rio, por causa do Ministério. E aí fiquei no Rio a vida inteira, até vir para Brasília já em 2004. Nesse período eu morei 7 anos nos Estados Unidos. 2 anos na Califórnia, 5 anos na Flórida. Só que no período da Flórida eu ia e vinha. E a família, os filhos ficaram lá. E depois eu morei 1 ano, depois do meu divórcio, só com os filhos, sozinho, até que retornei, porque ia ser avô, e fiquei no Brasil direto por causa daquela netinha. E depois dos netinhos, eu descobri, Nath, que se eu era apaixonado por ser pai, eu sou um idiota absoluto pelos netos. Deve ser bom demais, né? Vixe, é um avant-première do céu, é amar aqueles moleques, é vê-los crescerem e se desenvolverem. E depois, como a minha neta de 21, que sempre retornou para mim assim, tipo de igual para igual. Para ela, feminismo já nasceu no software dela. Já nasceu o quê? Por quê? Por que não? Qual é? Ela já nasceu tudo feito. Então, eu recebo um retorno extraordinário da geração dela, da geração dos outros. Eu vou me atualizando todo dia nos meus netos e nos meus filhos. É uma coisa maravilhosa. E, olha, eu quero viver para ver você e o Marcos crescerem, amadurecerem nessa relação bonita, saudável, e ver você se tornar uma mulher cada vez mais linda. Obrigada, cada vez Caio. mais bonita, cada vez mais cheia de graça e de um olhar belo e generoso para com a vida. Obrigada, Caio. Obrigada mesmo pelo carinho, pela generosidade, por acompanhar a gente e por ser tão inspiração. Acho que a gente é privilegiado de ter você, uma mente tão genial aqui no Brasil, que traz o evangelho tão mais bonito, tão mais vivível, se é que existe, né? Essa palavra, mas é um privilégio poder ouvir você e estar viva na mesma geração que você. Coisa linda, digo eu. Que bom, minha filha, que você está aí como uma inspiração e o Marcos como uma inspiração também. Estamos aqui, Deus caminhando, cheio de luta, mas caminhando. Isso. Você é muito linda, Deus te abençoe. Amém, abençoe obrigada, você, viu? Abençoe o Marcos, os filhinhos lindos de vocês. Amém. E eu estou por aqui, você enquanto também. o Senhor me deixar estar. Amém. Espero que por muitos anos. Deus te abençoe, continue te iluminando seu coração, sua mente, para você continuar sendo essa bênção que você... Olha, que live mais gostosa, mais linda. Foi uma delícia. Quando estiver em São Paulo, avisa. Quero que você venha Eu aqui aviso. Para a gente tomar um café e bater um papo. Amém. Tá Um beijo. Um beijo, Caio. Deus abençoe, filha. Amém. Amém. Alegria. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.